Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. No vídeo de hoje falaremos sobre a configuração de Voice VLAN em suítes Aruba OS. Antes de falarmos especificamente da Voice VLAN, vou fazer um breve resumo sobre a utilização de VLANs em suítes. A utilização de VLANs permite a construção de redes lógicas em camada 2 que limitam os domínios de broadcast. Então temos uma rede aqui com diversos switches e aí segregamos os usuários baseado em VLANs. Então para cada uma dessas VLANs nós temos uma subrede diferente. Então temos a VLAN do administrativo, em nosso exemplo, e a VLAN do financeiro. Os pacotes com endereço broadcast e multicast nunca são encaminhados além de sua VLAN. Para isso, eles vão precisar que haja um equipamento que faça o roteamento entre essas diferentes VLANs. Geralmente, nós utilizamos um switch core para fazer essa função, ou um firewall para poder fazer a segregação e o roteamento entre VLANs. O objetivo principal das VLANs é o isolamento dos domínios de broadcast, mas você pode aplicar políticas específicas para o perfil de cada VLAN, como por exemplo, políticas de QoS, políticas de segurança com a utilização de ACLs ou mesmo com a utilização de um firewall para fazer a inspeção do tráfego leste-oeste ou do tráfego norte-sul, ou para isolar dispositivos, ou para isolar diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de acesso dos usuários da rede, ou para diferentes tipos de serviços fornecidos. Vão aparecer aqui nos cards algumas sugestões de vídeos que fizemos sobre segmentação utilizando VLANs e design de VLANs para rede campus. Os usuários podem ser agrupados em uma VLAN independentemente de sua localização física na rede. Então, no nosso cenário anterior, nós criamos duas VLANs que são distribuídas entre os três suítes. Como nós já dissemos, não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN se comunique com outro em uma VLAN diferente. A comunicação entre VLANs é possível através de um roteador, no caso, possa ser um switch que faça a função de roteamento ou um firewall que faça essa função de roteamento para a rede. As VLANs proporcionam maior segurança e controle de banda na rede, e o padrão 802.1q define a utilização de tag para identificação de VLANs. Então aqui temos o quadro Ethernet padrão, que tem como seus principais campos o endereço de destino, o endereço de origem, o tipo da informação que foi encapsulada pelo frame, o dado em si e o FCS para checagem de erro. Utilizando o 802.1q para diferenciação em VLANs, o campo principal vai ser o tag aqui, onde nós podemos, dentro do campo tag, colocar o ID da VLAN, que daria para utilização até de 4.096 VLANs. Um campo super importante aqui é o priority para os pacotes tagueados. O bacana desse campo é que ele atribui uma função de qualidade de serviço para o frame em camada 2. E aí, com a utilização de tags, podemos atribuir prioridades, no caso de 0 a 7, para quadros Ethernet e definição de QoS, por exemplo, através dos switches, não somente de roteadores. Aqui é um exemplo da utilização de VLANs na rede, temos a VLAN 3 e a VLAN 4 aqui no nosso exemplo. Elas estão distribuídas entre dois switches. Então, a VLAN 3, a porta 1 e 3 nesse switch, e aqui na VLAN 3 a porta 9. A VLAN 4, nós temos a porta 2 nesse switch, e nesse switch temos a porta 8 e 12. Perceba que a gente configurou eles como untagged, isto é, a porta ela vai encaminhar e receber quadros dessas portas com o frame como untagged, isso é, sem a tag de VLANs. Apesar de atribuir o quadro à VLAN correta, o quadro não é modificado na entrada e uma vez que esse quadro chega tagueado, ele é encaminhado para os dispositivos sem a tag. Na comunicação entre os dois switches, como a gente tem que fazer o transporte de duas VLANs distintas, e aí nós atribuímos o tagged na porta 24 para essas duas VLANs. Então, tanto a VLAN 3 quanto a VLAN 4, uma vez que um frame entra da VLAN 4 nesse switch, ao ser encaminhado para o segundo switch, é adicionado uma marcação com o ID da VLAN 4. Uma vez que esse switch recebe a marcação do ID da VLAN 4, ele remove esse tag e encaminha a informação para a porta do usuário sem a tag. Caso a gente utilize a VLAN 3, por exemplo, o quadro ele entra no switch não marcado, com a porta configurada na VLAN 3. Ele entra na VLAN 3, ao ser encaminhado para o segundo switch, ele faz o tag da VLAN 3, ele encaminha para o equipamento de destino sem a marcação da VLAN 3. Falando de switches Aruba OS para VLAN de voz usando tag untagged.
Utilizando telefones IP, podemos ter o seguinte cenário: o telefone IP tem duas portas, uma porta ele vai conectar no switch e a outra porta ele vai conectar no computador. Eu vou deixar a VLAN 1 para ficar mais fácil aqui como a VLAN dos usuários. Uma vez que esse quadro da VLAN 1 deseja acessar a rede, esse quadro ele é encaminhado, né, para o telefone IP sem marcação, e o telefone IP faz o encaminhamento para o switch sem a marcação do tag da VLAN. Caso seja um pacote de voz que é encaminhado para a rede, ele faz a marcação da VLAN 90. E aí ele encaminha e o switch sabe diferenciar qual quadro ele corresponde à VLAN de dados, que no caso a VLAN 1 aqui do usuário, e qual quadro corresponde à VLAN de voz, no caso a 90. A configuração é bem simples, nós configuramos um switch das portas 1 a 28 como untagged, então todas as portas estão configuradas na VLAN 1 sem tag. Então, qualquer quadro que entre naquela porta, sem marcação, nessa da porta 1 a 28, ele vai entrar na VLAN 1. Se fosse a VLAN 2, eles entrariam na VLAN 2, a porta 1 a 28. Nosso exemplo, VLAN 1. Mas da porta 1 e 5, eu coloquei telefones IPs. Então, nas primeiras portas do switch, eu coloquei telefones IPs. E eu fiz a configuração da VLAN 90, que eu reservei essa VLAN 90 para voz, assim como o nosso exemplo anterior. Da porta 1 a 5. Só que a porta 1 a 5 ela ficará como tagged na VLAN 90. Então, uma vez que um quadro ele chega tagueado com a VLAN 90, ele é encaminhado automaticamente para a VLAN de voz. Então, novamente, tráfego não tagueado, VLAN 1, tráfego tagueado da porta 1 a 5, ele cai na VLAN 90 e é encaminhado para a rede e assim por diante. Esse é o modo mais simples, estático, você vai ter que entrar nas portas e configurar cada uma dessas configurações para as portas que são atribuídas à VLAN de voz. Falando de Voice VLAN, os switches Aruba OS permitem você atribuir o comando Voice dentro de uma VLAN. Pelo menos uma VLAN no switch deve ser configurada como Voice, né, Voice VLAN, quando você utiliza telefones IPs, que são normalmente atribuídos como uma VLAN com tag, como no caso no exemplo da VLAN 90, nas portas de acesso onde espera-se que os telefones estejam conectados, embora também possam ser alocadas dinamicamente. No nosso exemplo anterior, a gente configurou a VLAN 90 e colocou como voice nas portas onde estão os telefones IPs. Caso haja a extensão dessa VLAN para outros switches da rede, as portas de uplink, né, de conexão entre os switches, você também tem que configurar como tagged, não só as portas do telefone IP. Um outro detalhe aqui que pode ser necessário configurar, muitas vezes o servidor DHCP para a VLAN de voz não está na VLAN que estão os telefones IPs, no caso a VLAN 90. Imaginando que a VLAN dos servidores que está o servidor DHCP, por exemplo, esteja na VLAN 10 e vem um broadcast solicitando o endereço DHCP, esse telefone IP não vai ter resposta. Então, como que eu faço para resolver essa questão? No switch core, né, o switch vai fazer o roteamento entre as VLANs, ou no caso do dispositivo, né, eu vou usar aqui como exemplo o switch core com Aruba OS. Eu vou atribuir um endereço IP para essa VLAN de voz, né, para o pacote ser roteado na rede. Depois eu configuro o comando IP helper address e o endereço do servidor DHCP. Uma vez que venha a requisição DHCP através da VLAN de voz, o switch vai fazer o encaminhamento para outra VLAN utilizando o endereço configurado no helper address. E a resposta do servidor DHCP será encaminhada para a VLAN de voz. A VLAN 10, nosso exemplo, também deveria ter um IP configurado para que haja o roteamento. Aqui só estou mostrando a configuração da VLAN 90, por isso tem que ser no switch responsável por fazer o roteamento entre as VLANs. Device Profile. Antes de falarmos de Device Profile, eu queria mostrar aqui um exemplo de uma saída LLDP capturada. Perceba aqui, eu capturei uma saída de um switch 2530 com LLDP configurado para o meu computador, através do Wireshark. Veja quantas informações relevantes são encaminhadas do switch através do LLDP. Então perceba aqui, eu tenho o part number do equipamento, eu tenho o modelo, eu tenho a versão do OS, eu tenho a versão da ROM, aqui tem mais detalhes da build, né, do sistema operacional do switch. Eu tenho aqui informações do gerenciamento do switch, o IP do switch para gerenciamento. Eu tenho aqui informações da porta, o tipo de protocolo utilizado, e algumas informações, como por exemplo a VLAN
que está sendo encaminhado aquela mensagem LLDP. É possível trabalhar essas informações, tanto o CDP quanto o LLDP, para o switch fazer o autoprovisionamento de dispositivos, como por exemplo telefones IPs, e atribuir a VLAN correta de forma dinâmica. Device Profile. Em vez de atribuirmos VLANs de forma estática às portas do switch, os Device Profile permite o provisionamento automático de uma porta, caso um telefone IP ou outro dispositivo seja conectado à porta do switch, eliminando assim a necessidade de restringir os usuários a conectar dispositivos apenas às portas configuradas previamente de forma estática. A primeira etapa é criar uma identidade de dispositivo, usando LDP ou I, e o subtipo definido do telefone IP. Aqui é um exemplo, usando o I padrão TIA, que é usado por alguns telefones. Eu crio o Device Identity, coloquei o nome VoIP Phone, configuro o LDP-UI e o subtype. Em seguida, eu crio o perfil do dispositivo com as configurações para ser aplicado às portas provisionadas. Dei o nome Device Profile como Phone Profile. Coloco que, uma vez seja identificado, ele trabalhe como tagueado na VLAN 90 e untagged, a porta de dados, na VLAN 1. E permito o uso de roboframes na porta. Por fim, associe a identidade do dispositivo ao novo perfil e ative o perfil para esse tipo de dispositivo. Device Profile, Device Type, VoIP Phone, Associate, Phone Profile e dá um Enable. Para validar, Show Device Profile, Config Phone Profile. Aqui tem algumas informações, como as informações de VLAN, algumas informações como, por exemplo, informações de QoS, banda e informações de LLDP também. Caso você queira mais informações, Aruba tem um documento que chama VoIP Deployment on Aruba Switch. Digita no Google que facilmente você encontra esse documento e tem alguns exemplos que eu descrevi aqui nesse vídeo, ou também o uso com dispositivos legados. Trabalha com CDP, como trabalham também com padrões PoE. Caso você deseje mais informações sobre switches, temos o livro Configurando Switches Aruba OS, Guia Básico de Configuração. Se você administra switches legados Tricom ou HP, baseado em Flex Fabric ou Flex Network, temos os e-books Configurando Switches Tricom HP, Guia Básico de Configuração, e Configurações de Segurança para Switches Tricom HP. O link para obter os livros estão aqui na descrição. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva. Se você tiver alguma experiência no provisionamento de telefones IPs ou alguma dificuldade, se passou por algum perrengue na configuração desses equipamentos com suítes Aruba, escreve aqui nos comentários para poder acrescentar o vídeo. Agradeço a todos por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.